A paz do Senhor, minha gente, Deus querido, meus queridos, amados e amadas em Cristo Jesus, agradeço a Deus pelas vossas vidas, pelas nossas vidas. Bendito é o Senhor, nosso Deus, que pela sua grandiosa e misericórdia, amor e bondade, graça, nos permitiu viver mais um dia, mais uma semana. Mais uma semana se passou desde o dia que nós nos reunimos através da mídia para examinar as Escrituras, examinar versículos bíblicos. Graças a Deus, mais uma semana se passou desde a terça-feira anterior e aqui estamos. Então rendemos graças ao nosso Senhor e vamos pedir a Ele que ilumine nossas mentes, inclusive a minha, ou para começar a minha, porque como o Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E então sem Ele, nós não podemos ter o correto entendimento. Nós precisamos do agir do Senhor Deus, do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, para que tenhamos correto entendimento da divina palavra e para que nós sejamos encontrados irrepreensíveis na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Hoje eu não vou pôr louvores, porque na semana passada eu tive um problema com o Facebook, que eles ameaçaram cortar o meu canal no caso de eu continuar pondo louvores. Quer dizer, eu acho estranho isso, né? Porque eu vejo muitas publicações aí com músicas de louvores, músicas do mundo, e o canal não é retirado do ar. Mas tudo bem. Seja glorificado o nome do nosso Deus, que é bendito. Aleluia. Então, amados em Cristo, eu, como sempre, eu quero dirigir uma orientação aos que pela primeira vez vão examinar as Escrituras ao receber essa live. E é bom que você tenha a sua Bíblia Sagrada, porque o Senhor Deus, Ele instruiu os profetas para que eles escrevessem os feitos do Senhor, o que o Senhor ensinava, o que o Senhor falava, o que Ele mandou falar aos povos e aos reis. Ele mandou escrever todas as coisas para que ficassem registradas para a salvação de todas as gerações futuras. Amém? Então, eu agradeço a Deus pela divina palavra, porque é pela palavra, irmão Isaac, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso estudo. Glória a Deus. Então, o Senhor Deus deixou a palavra, Ele instruiu para que fosse escrita a palavra, foi para a salvação do ser humano. Apesar de que o Senhor Deus sempre curou, o Senhor Deus cura, dá libertação, livramentos, mas o principal motivo do Senhor Deus ter mandado os profetas escreverem os livros, a palavra, e também os apóstolos terem registrado tudo que o Senhor Jesus fez, tudo não, um pouco do que o Senhor Jesus fez, porque está escrito que se fosse nem todos os livros do mundo poderiam registrar tudo o que Ele fez e o que Ele falou, mas é para a salvação do ser humano. Tudo bem, você já recebeu cura, recebeu libertação, você recebeu milagres, aquele emprego maravilhoso que você tem hoje, que você sabe que foi bênção de Deus mediante a sua oração e oração de outras pessoas, mas o principal motivo da salvação, da divina palavra, e o principal motivo da igreja, o principal motivo do Senhor Jesus ter deixado a glória e vir a esse mundo, foi para a salvação do ser humano. Nem todos querem, nem todos serão salvos, mas a salvação, o sacrifício do Senhor Jesus foi para todos. Então, gente, vamos começar hoje no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, e vamos ler aqui versículos 11 e 13, para começar. Então, você que ainda não está acostumado, você procura o índice da sua Bíblia. Provavelmente o índice está no começo da Bíblia. Então, uma coisa você já fica sabendo, que a Bíblia Sagrada é dividida em dois testamentos. É o Velho Testamento, que é antes da vida do Senhor Jesus,
e o Novo Testamento, que registra fatos, ensinamentos de Deus para a salvação do ser humano a partir da preparação pelo profeta João Batista, a preparação para a vinda do Senhor Jesus. Então, você vai procurar no índice, no começo da sua Bíblia. Deve ter um índice do Velho Testamento e um índice do Novo. E se a sua Bíblia é uma Bíblia católica antiga, pode ser que todo o índice está no fim da sua Bíblia. Tem Bíblias, tanto católicas como evangélicas, que o índice do Velho Testamento está no começo. E o índice do Novo Testamento está depois do livro de Salmos, além do meio da Bíblia. Antes do Novo Testamento está o índice do Novo Testamento. Amém? Hoje eu fico um pouco chateado por não poder pôr nenhuma música de fundo, um louvor, porque para não criar problemas, porque hoje em dia tudo é motivo para impedir a pregação da palavra. Isso é o começo do fim dos tempos da perseguição religiosa. Então vamos lá. Você está procurando 1 Tessalonicenses, no índice está escrito 1 Tessalonicenses. Você acha a página do livro. Aí essa página é a página do primeiro capítulo. Você vai achar números de tamanho maior, que são os números dos capítulos. E depois abaixo vem em sequência, no começo de cada parágrafo, tem numerozinhos pequenos, que são os números dos versículos. Amém? E eu, aproveitando, enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de pedir a todos, né, que visitem essa live no YouTube. Eu faço ao vivo no Facebook, mas depois eu compartilho no YouTube. E eu preciso da ajuda de vocês para que mais almas sejam edificadas pela divina palavra através da minha boca. Então eu peço que você compartilhe no Facebook com os seus contatos e você visite também no YouTube. No YouTube, aqui no Facebook, o canal é no meu nome, Adelino de Souza Lima. No YouTube é Examinando Versículos Bíblicos. No YouTube, o canal Examinando Versículos Bíblicos. E tem várias lives lá que nós já examinamos vários versículos, temas diversos, e procura lá. E não deixe de dar o like, procura lá e me ajuda com o joinha, se inscreva no canal e compartilhe também no YouTube. Compartilhe nos seus contatos e vamos levar a palavra de Deus até os confins da terra, conforme é a vontade do Senhor, para que haja salvação de almas. Eu e você estamos salvos, mas e aí, tudo bem? Já que você está salvo, já que eu estou salvo, os outros que se danem. Não, não foi assim que Deus destinou. Deus, inclusive, o Senhor Jesus instituiu a igreja para que ela seja um meio da salvação de muitas almas. E assim é que Ele quer que o Evangelho alcance até os confins da terra, tirando almas das trevas, da ignorância espiritual, da vida errada, da violência, da sensualidade pecaminosa, e eu e você podemos ser instrumentos do Senhor para isso. Então, acharam aí 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Amém? Então, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele está falando do sofrimento dele, que o apóstolo Paulo ele sofreu muito, como todos os apóstolos, sofreram muito, perseguição, tristeza, viagens sofridas, passando frio, fome e diversos tormentos, além da perseguição, açoites. Então aqui ele, no capítulo 13, ele fala que ele sentia prazer nessa igreja de Tessalonicense, porque ele sabia do temor que eles estavam tendo a Deus. Mas só que ele revelava também que ele estava com medo que houvesse desvios, que almas desviassem para a perdição, se afastassem da igreja e da vida na palavra. Então ele manda o
o presbítero Timóteo para ir até lá, estar com eles, ajudando eles a se firmar na fé, consolando, ensinando, ajudando eles a crescer no conhecimento da palavra do Senhor e na obediência. E também ele fala que ele está pedindo a Deus para que o Senhor Deus conceda a ele as condições de ele pessoalmente ir lá, estar com os irmãos. Ele estar com os irmãos e ele pede a Deus e ora a Deus, né? Pela igreja. Aqui nesses capítulos 3 e 4, ele está falando para quem? Ele está falando para a igreja do começo da igreja. A igreja que o Senhor Jesus fundou e confiou aos apóstolos a continuidade para que o evangelho fosse a palavra de Deus fosse levada até os confins da terra. Então ele estava falando para os crentes, para os convertidos, para essa igreja daquele lugar chamado Tessalônica. Então vamos ler capítulo 3, versículo 11. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. Então ele estava pedindo a providência de Deus para que também não só Timóteo, também ele fosse ter com essa igreja, para instruir na palavra, orar com eles e ajudá-los a se fortalecer no caminho da salvação. Continuando, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Ora, então os apóstolos viviam, a vida deles era de amor ao próximo, né? E aqui é como ele está dizendo, para com todos. Então ele estava dizendo que a igreja ela tivesse amor. Isso serve para nós, para a igreja de todos os tempos, para que nós tenhamos amor uns para com os outros e para com todos. Isto é, os crentes é para ter amor, ter e manifestar amor, vivenciar amor, uns com os outros, nós na igreja e com os de fora, com os que ainda não têm uma vida com Deus, né? E embora isso aqui está mudando demais, o amor para com todos já está se esfriando muito no mundo e também na igreja, em muitas igrejas, o amor está se esfriando, né? Porque nós vemos muitas manifestações de desamor, ao contrário. Aqui é para que nós manifestemos e vivenciemos o amor uns para com os outros e para com todos, isto é, com crentes e com descrentes. Mas nós temos vivido muitas manifestações contrárias, de desamor, de contendas inúteis, contendas sem necessidade, difamações uns dos outros, iras e contendas intermináveis. Eu ouvi um testemunho, eu não sei se foi uma revelação que uma pessoa teve, ou se é apenas uma parábola, mas que serve para exemplo para mim e para você. Que uma pessoa, ela foi arrebatada, não arrebatada em espírito, alma e corpo, mas arrebatada em espírito, e o Senhor Jesus a levou ao inferno. E ela se admirou com muitas pessoas que ela pensava que estariam salvas, que iriam partir salvas ou que teriam partido salvas, e ela viu lá as pessoas sofrendo em condenação. Então, ela viu uma certa irmã e ela perguntou ao Senhor Jesus por que aquela irmã era tão boazinha, tão comportada, era assim, era assado e tal, como que ela foi parar ali? Então, que o Senhor Jesus respondeu para ela, só que tem o seguinte, ela ficou 2 anos sem conversar, 2 anos participando do louvor junto com uma outra irmã e sem conversar com ela. E assim aqui na igreja de hoje existe isso. Existe gente que convive anos com outra pessoa dentro da igreja e fazendo como se a outra pessoa fosse invisível. Há pessoas que odeiam outros, às vezes com causa e às vezes sem causa. Ora, se quem morre
odiando com causa perdem a salvação, quanto mais os que odeiam sem causa. Então, muitas são as manifestações contrárias ao que está aqui. Manifestação de desamor em vez de manifestação de amor. E não é raro você ver pessoas que sobem no altar e pessoas cheias do Espírito, nem sempre é do Espírito de Deus. Pessoas cantam, dançam, pulam, fazem verdadeiros shows, mas desce do altar com o pescoço duro, não olha para ninguém. Às vezes alguns ainda conversam ali com aquelas pessoas da sua panelinha, mas desprezam os demais. Mas a palavra diz aqui para mim e para todos nós, para você que é crente e para você que não é, que nós devemos viver o amor para com todos. Assim como os apóstolos faziam uns com os outros, nós devemos fazer hoje em dia. E continuando aqui, agora no versículo 13. Para confirmar os vossos corações aqui e para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Ora, então nós temos que viver em amor, e procurando ser irrepreensíveis. O que é irrepreensíveis? Isto é aquele tipo de pessoas que não fica dando motivos para ser repreendidos, quer pelos homens, quer pelo Senhor. Porque na vinda do Senhor Jesus, no dia da ressurreição dos mortos para subir aos céus, o Senhor Jesus não tenha um monte de coisas que nos repreenderem e depois dizer, olha, você vai ficar para o lado esquerdo. Porque a palavra diz que ele vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes vão para o lado esquerdo, as ovelhas vão para o lado direito. Então, ele quer nos achar irrepreensíveis, em santidade. O que é em santidade? É absolutamente sem pecado? Não, absolutamente sem pecado aqui, acho que só houve o próprio Senhor Jesus e não haverá outro. Mas em santidade é você não viver pecando intencionalmente. É você não viver pecando descaradamente. É a gente procurar se deixar transformar pela palavra, como disse uma vez numa aula da escola bíblica, a nossa diaconisa Adriana Flávia. Nós temos que ir nos deixando transformar pela palavra. E também está escrito para que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. Isso significa que se nós ficarmos ouvindo a palavra, e sem transformação, nós estaremos enganando a nós mesmos. Mas nós podemos ser considerados santos pelo Senhor, se nós vivermos rejeitando o pecado e tivermos a capacidade de perdoar e de se arrepender dos nossos pecados e pedir perdão. Então nós estaremos em santidade, nós precisamos estar em santidade. Agora, para você que ainda não tem uma vida em Cristo, você não pode ser considerado cristão, você tem que fazer urgentemente uma coisa. Você tem que continuar examinando as Escrituras, ouvindo a pregação da palavra de Deus, e você tem que reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Foi para a salvação de todo o que crê, de todo ser humano, que ele deixou a glória, onde ele não tinha sofrimento e veio aqui, passou tudo aquilo que você sabe que ele passou e também o que nós não sabemos que ele passou. Porque nós sabemos só o que está escrito na palavra, mas pode ser que ele sofreu mais açoites e tristezas, e ele veio tudo isso para que o ser humano fosse salvo. E o sacrifício do Senhor Jesus foi suficiente para você ser resgatado das trevas, da maldição da lei. Mas é preciso que você reconheça e confesse que para você, que Jesus Cristo é o Senhor. E ele diz que aquele que o rejeitar diante dos homens, diante dos outros seres humanos, ele vai rejeitar naquele dia diante do Pai. Então você deve procurar uma igreja que ensina a palavra de Deus e você ir lá confessar, reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. E a partir daí você ir deixando se transformar pela palavra.
você passando a fazer isso aqui, ó, crescer em amor, como está aqui no 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Crescendo, aí nós temos que continuar sempre crescendo em amor. É só para quem acabou de aceitar Jesus agora que tem que crescer em amor? Não, nós sempre temos que estar lutando até fechar os olhos e temos que estar procurando viver em amor, deixando de praticar obras das trevas para praticar obras da luz. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir aqui na palavra, vamos continuar examinando versículos. Aí, dando continuidade, nós temos o capítulo 4. O capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, aí na continuidade, né? Nós acabamos de ler 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Agora, na continuação, nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Amém? Glória a Deus, bendito é o Senhor. Enquanto os irmãos procuram, quero mais uma vez agradecer a todas as pessoas, as que já estão convertidas e as que não estão, pela atenção, pelo seu... E louvo a Deus pelo seu interesse na palavra, pelo seu interesse na salvação. E verdadeiramente é que você só pode tomar posse da salvação que Jesus deixou para você enquanto você está vivo. Do momento que você morrer, você não tem mais salvação. Isso é o que nos ensina a palavra. Se você ainda não adquiriu esse conhecimento na palavra, você ainda vai tomar conhecimento disso. Que morreu, acabou. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, veja só, como eu estava dizendo para vocês, essa palavra ele escreveu, ele estava falando para os convertidos, os crentes, os salvos, mas serve para você também, que se os crentes eram para obedecer isso aqui, para ser salvo, os que já estavam salvos, tinha que viver na palavra para permanecerem salvos e serem achados irrepreensíveis na volta do Senhor Jesus. Olha, então você que está fora do plano de salvação, você deve vir correndo. Você deve vir correndo, tomar posse do plano de salvação. E fazer todas essas coisas aqui que Deus, através do apóstolo, estava ordenando para nós, os convertidos, você deve se converter e passar a fazer também. Você deve vir para Deus, para Jesus, e estar sempre crescendo em amor. Amém? Então vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então aqui ele estava, o que é exortar? Exortar, ele estava convocando a nós, aos crentes, aos evangélicos, aos cristãos e não cristãos de todos os tempos. Ele estava convocando para que a gente lembrasse, hoje nós examinamos as Escrituras, mas aqueles que conviveram com os apóstolos e com o Senhor Jesus, eles estavam dizendo, olha, que eles lembrassem, eles não esquecessem do que eles aprenderam com Jesus, com os apóstolos. E que eles procurassem progredir no aprendizado, na vivência, em viver a palavra, né? E aqui ele está dizendo aqui, da maneira que convém andar. Aqui não é a maneira como convém andar, de mudar os passos, os pés de caminhar. Não, é o estilo de vida. Como que a gente deve andar, como que a gente deve viver para estar vivendo em amor, como manda a palavra aqui no capítulo 3. Para nós estarmos crescendo em amor, nós temos que conhecer a palavra. Para caminhar, nós sabemos de que maneira devemos caminhar, para caminhar com Deus, para caminhar para Deus. Nós temos que saber de que maneira nós devemos andar e como devemos andar. Porque, de repente, nós podemos estar estamos vivendo na igreja, mas não vivendo exatamente com Cristo. E nem todos que profetizam no altar estão agradando ao Senhor. Nem todos
que só ficam embaixo estão desagradando ao Senhor. Tanto é que ele disse, né, que na volta muitos vão dizer: Senhor, eu profetizei em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Vai querer fazer, muita gente vai querer fazer aquele currículo, né, apresentar o currículo para o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, que não vos conheço. O fogo do inferno que está preparado para Satanás e seus anjos. Então, isto é, para nós, os crentes, né, nós temos que nos apegar à palavra para nós sempre sabermos como devemos andar, de que maneira devemos andar e para onde nós estamos andando, para ver se estamos andando mesmo para a glória ou para o inferno. E então aqui a palavra no 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz ainda: de que maneira convém andar e agradar a Deus. Porque senão, não é possível a gente agradar a Deus só porque nós frequentamos a igreja, nós não faltamos nos cultos, nós vamos à igreja, eu não mato, eu não roubo, eu não falto nos cultos, eu subo no altar, eu canto, eu danço, eu prego a palavra. Isso não basta. Porque muitas vezes nós fazemos essas coisas, eu também sou um dos que subo no altar, mas nós temos que tomar cuidado para não desagradar a Deus em vez de estar agradando. Porque, como nós já falamos aqui, muitos pensam que estão agradando, naquele dia o Senhor Jesus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, que Deus nos livre, que nem eu, nem você, cristã que está ouvindo, esteja entre esses que vão para a esquerda. E você que está ouvindo a palavra pela primeira vez, tomara que também você não seja dos que vão para a esquerda, mas que você vá para a direita. Porque até tem um louvor aí de um irmão da Igreja Internacional da Graça de Deus, né, que ele cantava com a filhinha dele, que não basta ser crente. Quer dizer, e é verdade, não basta ser crente, tem que ser obediente, né? E então o Senhor Jesus deixou claro que não basta fazer a obra, e não adianta fazer a obra sem viver em amor com o próximo. Não adianta fazer a obra e continuar de braços dados com o pecado. Não adianta fazer a obra e amar a imoralidade. Não adianta fazer a obra e sermos desonestos. Amém? Glorioso Deus. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeis de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Esse progredir aqui, o que é? É para que a gente possa cada vez mais estar liberto dos vícios, dos erros, das tendências, do estilo de vida errado que nós viemos desagradando a Deus, que nós possamos progredir na forma de agradar a Deus, de andar com Deus, né? Amém? Agora, versículo 2: porque bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, isto é, os apóstolos, não só os 11, né, que foram começo da igreja, depois que o Judas se suicidou, não só os 11, não só também aquele que se tornou apóstolo mediante o sorteio, que o tirar sorte que os apóstolos fizeram depois que Judas se suicidou, mas também ele, o apóstolo Paulo, que foi mais um que o Senhor Jesus convocou, já depois que ele já havia morrido e ressuscitado. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Aqui está uma das muitas coisas que nós devemos abrir mão. Eu já ouvi muitas vezes que o pecado é bom, as consequências do pecado é que é ruim. Mas eu digo que o pecado não é bom, o pecado é terrivelmente ruim, o pecado é terrivelmente ruim. Ele não é bom, ele é agradável, ele é prazeroso.
Eu, na minha ignorância espiritual, cheio de espíritos ruins, vítima de muitas bruxarias, e também por causa da concupiscência da minha própria carne, eu vivi nesse mundo de adultério, de fornicação, mas o Senhor Jesus quer arrependimento. Ele quer arrependimento e mudança de vida. Ele quer arrependimento e mudança de vida. Ele não quer que a gente venha para a igreja, confesse a Ele como Senhor e Salvador, passa pelo batismo nas águas e continua do mesmo jeito, praticando as mesmas coisas. Não. Aqui a palavra está bem clara. Bom, o que é fornicação? Fornicação é ato sexual entre duas pessoas, da parte de uma pessoa que não é casada. Uma pessoa solteira, descasado, e o casado que faz isso está praticando adultério. Se são duas pessoas solteiras, as duas estão praticando adultério. Duas pessoas casadas que estão praticando sexo com pessoas que não são seus cônjuges, estão praticando adultério. Isto é o mesmo ato, só que com nomes diferentes, para casados e para solteiros. Mas aqui a coisa serve para os dois, para que nós nos abstenhamos da fornicação. Se você não se abster da fornicação e do adultério, você não vai ser achado irrepreensível na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não vai estar andando da forma correta para agradar a Deus se você não abandonar a fornicação. Continuando, vamos examinar mais um versículo. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Isto é, o vaso aqui é o nosso corpo, que nós temos o cuidado de não fazer coisas que sejam conscientemente, coisas que sejam malefícios para o nosso corpo. Porque também a palavra diz que o nosso corpo é para ser zelado como um templo para o Espírito Santo. Amém? Para o templo do Espírito Santo. Quer dizer, nem todos os crentes convertidos e que levam até uma vida santa têm o dom de línguas, de falar em línguas, e cheios de dons e tal. Mas todos os que realmente se convertem têm o Espírito Santo. E nós não podemos desonrar esse vaso que é para ser templo do Espírito Santo, essa casa, a nossa casa transitória aqui, que um dia ou vai descer às sepulturas, ou vai ser transformado no soar da trombeta. Amém? Vamos continuar, que o tempo passa. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Isto é, quem são os gentios? Gentios são todos os povos não israelitas. Eu sou gentil, você é gentil, é gentia, porque nós não somos israelitas. Então, mas aqui está falando para os gentios cristãos que era para nós já não vivermos naquelas paixões que nós vivíamos quando nós não éramos cristãos. Aqui está falando, os gentios que não conhecem a Deus vivem em pecado, em fornicação, enganações, violência, mentiras e mais mentiras e uma porção de coisas. Então a palavra diz que nós, que já estamos em Cristo, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos mais praticar as mesmas coisas que os outros gentios que ainda não conhecem a Deus ainda praticam e que nós praticávamos, não é? Então a concupiscência aqui é a tendência do nosso corpo, da nossa carne, da nossa natureza humana, essa tendência de rejeitar a santidade, de rejeitar a santificação e fazer o que desagrada a Deus. Isso é a concupiscência. Amém? E por falar em concupiscência, vamos a mais uma aqui. Continuando aqui. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Ninguém oprima ou engane
a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. O que é oprimir? Oprimir é perseguir, né? Oprimir é perseguir, é fazer bullying, é fazer assédio moral, é não pagar às pessoas aquilo que você deve. De repente você tem empregados, você tem crentes e descrentes. Ora, não é para você oprimir o irmão, e o descrente também não, né? Nós não podemos oprimir o outro ser humano. Ninguém, principalmente os domésticos da fé, porque a palavra diz: façais o bem a todos, e principalmente aos domésticos da fé, isto é, aos outros convertidos. Amém? Então, não é para a gente oprimir os outros em negócio nenhum. Infelizmente, hoje em dia, a palavra crente, evangélico, está sendo, no nosso meio, está entrando muita gente que entra e fica, mas não se converte. E por causa disso, o nome do Senhor e do cristianismo vem sendo blasfemado. Pessoas que vão e compram para todo lado e dão calote em lojas, dão calote em pessoas, dão calote em irmãos da igreja, dão calote em gente fora da igreja. E por isso o nome do Senhor e a palavra cristã é blasfemado. Mas aqui a palavra diz que é para a gente não oprimir ninguém em negócio algum. E não só negócio financeiro, e nem em tipo nenhum, né? Assédio moral, né? Assédio sexual, né? As maldades com as crianças, a falta de respeito dos jovens com os idosos, a perseguição dos idosos aos jovens. Então, vamos, cada um de nós, nos deixar transformar pela palavra e vamos parar de oprimir os outros. Nós não podemos oprimir ninguém, nem aos crentes, nem aos descrentes, porque, quanto aos descrentes, convém que nós, além de procurarmos sermos testemunhos, eles recebam de nós a palavra da salvação. Como é que eles vão aceitar a palavra da salvação da nossa boca se nós estamos oprimindo eles? Amém? Porque Deus não nos chamou, Deus, para a imundícia, mas para a santificação. Então, eu fui chamado para a santificação. Todos nós, cristãos, fomos chamados para a santificação. Esse chamado é para todos os que creem. Se você que vai receber essa live, você nunca ouviu a palavra de Deus, hoje ouviu umas poucas vezes, não deu muita importância, mas Deus está tocando no seu coração. Então, a palavra de Deus é para isso. É para conduzir o ser humano a aceitar a salvação que o Senhor Jesus deixou, a não menosprezar, não tratar a salvação como uma coisa vil, que para você é de graça, mas para o Senhor Jesus custou um sacrifício terrível que não dá para ter ideia de como foi. Então, é para a santificação. Então, o que é santificação? As coisas que você vai conhecendo pela palavra, que no seu íntimo você já sabe que é pecado, que é uma atitude errada, que é má, você já vai deixando. Amém? Aquele negócio de ficar com o troco que o caixa deu a mais para você, ele que deu a mais, então é meu. Não é não. Se você não devolve, você está furtando. Se você não devolve, você está furtando. Teve uma pessoa na minha vida que, se ela passava no caixa, e o caixa, tem caixa que é apressado, né? Você está no caixa do supermercado, você está pondo as suas coisas na sacola, o caixa já começa a passar as coisas da outra pessoa e vai juntando, encostando nas suas. Ela rapidinho pegava a coisa e colocava na sacola, que me deixava furioso. Quer dizer, nesse tempo eu estava no começo da minha conversão ainda, né? E de tanto eu dar em cima, ela largou dessa mania, né? Pegava a coisa da pessoa que vinha atrás, a caixa passava, né? E ficava junto da compra dela, ela pegava, né? Então, esse tipo de coisa, muita gente procede dessa maneira. Você é furto. É furto. Você está oprimindo o próximo. Não oprime o próximo em coisa alguma. São muitas as coisas que nós praticamos e que nós temos que deixar, para não irmos para o lado esquerdo no dia do Senhor Jesus separar
os bodes para um lado e as ovelhas para outro. Amém? Vamos prosseguir examinando versículos? Portanto, quem despreza isso não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui, inspirado pelo Senhor Deus? Quem despreza esses ensinamentos que tem aqui para nós na palavra, não está desprezando ao homem. Você não está desprezando ao homem que escolheu, que escreveu. E você também não está desprezando o homem que está lendo para você, ou lendo junto com você e falando para você. Você está desprezando a Deus. Porque a palavra de Deus ele deixou para a nossa salvação, para a nossa santificação. E hoje em dia, o Senhor Jesus não está mais aqui falando pessoalmente comigo, nem com você, nem com ninguém, mas ele enviou o Espírito Santo para estar nos ajudando no entendimento da palavra e na ministração da palavra. Amém? Bispo Dário, pastora Vera, a paz do Senhor, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Infelizmente não dá para ver todo mundo aqui, né? Mas depois eu vejo quem participou. Glória a Deus. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu o seu Santo Espírito, o seu Espírito Santo. Então o Senhor Jesus, ele enviou o Espírito Santo para estar conosco, e nós não podemos desprezar os ensinamentos da palavra, para que o Espírito Santo não se aparte de nós. Ora, se nós tendo o Espírito Santo já é difícil, quanto mais sem ele. Vamos prosseguir examinando versículos? Como dizia uma missionária de uma igreja que eu congreguei, o tempo não espera. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Será que nós amamos mesmo uns aos outros? Será que nós subimos ao altar, nós cantamos, nós pregamos, né? Muitos sapateiam, dão aquele show, mas descemos do altar, não olha para ninguém. Sai da igreja, não olha para ninguém, não cumprimenta ninguém. Ou cumprimenta alguns da sua panelinha. Será que nós estamos instruídos mesmo no amor a Deus? Será que nós estamos mesmo vivendo o amor uns para com os outros, como o apóstolo mandou aqui, que eles viviam em amor uns com os outros e com o povo? Será que é assim que nós estamos vivendo? Cada um de nós tem que examinar a si mesmo. A palavra diz, sobre a ceia do Senhor, a palavra diz, cada um examine-se a si mesmo e coma do pão. Então comece a examinar a si mesmo aí, antes do dia e do momento de comer do pão novamente. E tomar do cálice do Senhor. Vamos prosseguir examinando? Porque também já assim o fazeis, para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumentais cada vez mais. Aqui ele estava elogiando esses irmãos, porque eles estavam vivendo a palavra. Eles estavam sendo bom testemunho de Cristo. Eles estavam tendo uma vida de verdadeiros cristãos, né? Vivendo no amor, não oprimindo ao próximo em coisa alguma, e sendo um amor para os de fora, de casa e para os de fora, né? Então, ele estava elogiando aquela igreja. Será que nós, de todas as igrejas da face da terra hoje, será que nós poderíamos ser elogiados assim? Não sei, né? Só o Senhor Jesus é que sabe. E procureis, vamos continuar aqui. Então, e além disso, apesar disso, de que eles já estavam vivendo em amor, em santidade, em obediência a Deus, ele diz aqui que era para aumentar ainda mais. Exortamo-vos, porém, aqui nisto aumenteis cada vez mais, ainda era para aumentar mais ainda, sabe? Realmente a gente nunca pode achar que já está completamente limpo, perfeito, porque enquanto nós estivermos vivendo nesta carne, nós estamos sujeitos a cair, até porque para pecar a gente peca até por pensamento sem querer. Então, realmente, nós temos que
cada vez mais continuar buscando o entendimento da palavra e nos deixar transformar pela palavra, nos deixando transformar pela ação do Espírito Santo em nós, para que no dia da volta do Senhor sejamos achados irrepreensíveis. Que no soar das trombetas estejamos irrepreensíveis. Se estivermos já dormido no Senhor, morrido, isso tem acontecido estando nós irrepreensíveis. Se estivermos ainda vivos, que nós estejamos irrepreensíveis. Amém? E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Trabalhar com as nossas próprias mãos. Isso é uma coisa maravilhosa, não é? Mas não é para todo mundo. Tem gente que não é muito chegada ao trabalho. Mas se alguém recebe essa palavra e não é chegado ao trabalho, receba essa palavra, como está escrito aqui atrás, hein? Não despreze essa palavra como sendo da parte de homem, mas que sendo da parte de Deus. Procura trabalhar com as suas mãos, ganhar o teu próprio sustento, né? E procurando não dever aos outros coisa alguma, né? E sendo exemplo de bondade e honestidade, né? Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Mas, se de repente, se eu fosse desonesto com os meus irmãos da igreja, se eu fosse desonesto com os meus irmãos da igreja, de repente alguém poderia falar, poxa, mas esse irmão é assim, com nós, que ele congrega com nós, ele está vendo que eu sou uma pessoa de Deus, que eu temo a Deus. Ele até sabe também que quando eu peço, Deus responde. Se ele age assim comigo, como é que ele está agindo lá fora com os de fora? Amém? Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não cesseis coisa alguma. Ora, se nós andamos desonestamente com os de fora, como é que nós vamos trazê-los para dentro? Para dentro, não somente da igreja, porque nem todos que estão na igreja estão dentro da salvação. Como é que nós vamos trazer para a salvação os que estão de fora, se nós formos desonestos com eles? Desonestos nos contratos, desonestos nos acordos. Tem gente que é terrível nos acordos. Muitas vezes nós assumimos compromisso com pessoa, compromisso com a hora certa. A hora certa e tal, e coisa e tal, e marcou a hora, tudo bem. Só que de repente você deixa algum compromisso, alguma coisa até um importante, inadiável, porque você não quer faltar com a tua palavra de estar naquele lugar na hora certa. Mas o outro chega atrasado. Tem pessoas que adquirem o hábito de chegar nos cultos atrasado. Todo mundo chega atrasado, eu acredito, ou pelo menos quase todo mundo, vez por outra. Mas só que nós não podemos ter o hábito de chegar atrasados. Nós não podemos ter o hábito de chegar atrasados nos compromissos, porque se nós chegamos atrasados no compromisso, nós estamos defraudando o próximo, nós estamos oprimindo o próximo. A pessoa largou outros compromissos para estar na hora certa, e nós vamos inventar coisas e não estar no momento combinado. Então, nós estamos faltando com honestidade com as outras pessoas também nisso, né? O comprar e não pagar, a honestidade é uma coisa séria, e isso é um pecado contra aquele mandamento, para a gente não roubar, não furtar, um dos 10 mandamentos. Você pegou emprestado, quando você puder pagar, e você não pagar, então já não é mais, o empréstimo já se transformou num furto. Você está agindo desonestamente. Você pode pagar, mas não paga. E de repente a pessoa que te emprestou está em dificuldade porque emprestou para você. Então, a palavra nos diz aqui, em Tessalonicenses, para nós não oprimirmos ao próximo em coisa alguma, né? E para que nós andemos honestamente, com os de fora e com os de dentro mais ainda, né? Porque somos irmãos na fé, e nós temos que estar diante do Senhor
irrepreensivelmente. Afinal de contas, nós tomamos a ceia. E a palavra de Deus do Senhor diz que quem toma a ceia do Senhor indignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Continuando, vamos examinar mais um versículo? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós já examinamos esse versículo aqui numa outra live, mas vamos falar de novo. Continuando aqui, como eu já disse, essa carta, essa epístola, é escrita para a igreja, para os convertidos, mas os não convertidos devem atentar para o que está escrito aqui. Porque se é para os convertidos não praticar, obviamente, para você que ainda não é convertido, é para você não praticar essas coisas também. Aqui está uma carta, um manual para crentes e descrentes, para que todos sejam encontrados irrepreensíveis na volta do Senhor, para sermos salvos. Não quero, porém, irmãos, sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ora, então aqui está falando para os crentes, que os familiares crentes, os amigos crentes morreram salvos, que não é para os crentes. É claro que todos nós sentimos a dor, da perda e tudo mais, só que aquela pessoa dormiu em Cristo, você deve descansar em paz e confiar na justiça de Deus. A justiça de Deus não é igual à nossa. Confiar inteiramente na palavra e não nos entristecer como ficam tristes os que não conhecem a Deus, não têm a Deus, né? E se você tem a Deus, e se a pessoa também morreu e não estava em Cristo, você sabe que você não vai poder fazer mais nada por ela. Ela tinha que fazer. O que você podia fazer por ela enquanto ela vivia era isso. Isso que nós estamos fazendo aqui, é examinar as Escrituras e procurar que essa pessoa se convertesse. Se ela não quis e morreu sem salvação, nem ela nem nós podemos fazer mais nada. Então agora você prosseguir, você não pode fazer mais nada por ela, mas você pode fazer por você e por outras almas que ainda estão vivas. Amém? E vamos continuar examinando versículos. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então a palavra está dizendo que os que morreram salvos, morreram em Cristo, né? Os que dormiram em Cristo são os que dormiram salvos. Em certas partes a palavra de Deus trata a morte como um sono, como dormir. Os que dormiram em Cristo, então a palavra está dizendo que em Cristo nós seremos ressuscitados. Amém? Glória a Deus. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros. Aqui, às vezes, a palavra tem diferença de uma tradução para outra. E tem outra tradução que diz que, ao soar a última trombeta, os vivos serão transformados. Os vivos nós teremos o corpo transformado em corpo incorruptível. E ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão já com o corpo incorruptível. E então os salvos serão levados pelos anjos ao encontro com o Senhor nas nuvens. Presbítero Adelino, mas e os não salvos não vão ressuscitar? Vão, mas futuramente para juízo e para condenação. Os salvos, aqui a palavra está nos dando conta que quem dormir em Cristo, se aquele dormir salvo, ao soar das trombetas, os que estiverem vivos vão ter um corpo transformado, num corpo não corruptível, quer dizer, um corpo que já não vai apodrecer, não vai adoecer, e os mortos ressuscitarão com um corpo também incorruptível, e seremos levados para o encontro do Senhor nas nuvens, e com ele iremos para a glória. Amém?
Vamos ver ainda numa outra tradução aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso significa que num abrir e fechar de olhos, aqui dá a ideia de que não vai ser uma trombeta só, não vai ser só, aparentemente não será só um anjo tocando trombeta, e não será uma vez só. Então, num soar de trombetas, os mortos, os vivos serão transformados, teremos corpo transformado, em corpo não apodrecível, corpos incorruptíveis, e os mortos serão ressuscitados. Na última trombeta, haverá a ressurreição. Amém? Graças a Deus. Então vamos, quem gostou, eu te agradeço. Infelizmente eu não vou poder fazer louvor, porque podem bloquear o canal, ou me cancelar o canal. Mas mais uma vez quero pedir a todos, que compartilhem no Facebook e também compartilhem no YouTube, para que outras pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Amém? Graças a Deus você está salvo. Eu creio que estou salvo. Nós temos que continuar na luta contra a nossa carne, contra as tentações do mundo, as tentações de Satanás, para que sejamos encontrados na volta do Senhor Jesus incorruptíveis. Os que dormem não ficarão. Os que dormem em Cristo não ficarão para a perdição eterna. Os que dormem em Cristo serão ressuscitados com corpo incorruptível. Amém? Vamos agradecer ao Senhor Deus? Deus maravilhoso, Deus de maravilhas, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, pelo privilégio, meu Deus, que o Senhor está dando a mim, e a esses irmãos, às irmãs, a todas as pessoas, meu Deus, que abriram o coração, meu Deus, para meditar na palavra junto comigo, meu Pai, para examinarmos os versículos, meu Pai, e sermos ensinados pelo Senhor através da Tua palavra. Obrigado por mais uma vez colocarmos nos nossos corações a Tua santíssima palavra, Senhor. Obrigado, Deus de maravilha, glorioso Deus. Visita, meu Deus, cada casa, repreende, meu Deus, toda a obra do mal. Expulsa, meu Pai, os espíritos enganadores, os espíritos tentadores, meu Deus. Liberta, meu Deus, a todas as almas que estão oprimidas, meu Deus, por aqueles espíritos, meu Deus, que tiram a autoestima e fazem as pessoas viverem e morrerem mergulhadas no vício, meu Pai. No vício do sexo, no vício da droga, no vício da bebida alcoólica, no vício do cigarro, do charuto, das coisas más, meu Pai. Em nome de Jesus, envia o Teu poder, meu Pai, libertador. Envia a Tua virtude, meu Deus, assim como Tu liberaste a virtude para o servo do centurião, meu Pai. Assim como do teu corpo saiu virtude, que sarou a mulher do fluxo de sangue. Libera a Tua virtude, meu Deus, para todas as pessoas, meu Deus, que estão participando dessa live, para todas as pessoas que nós intercedemos, meu Pai. Libera a Tua virtude, meu Deus, para curar e para libertar de todo o mal. Repreende, meu Deus, toda obra de Satanás e seja desfeita das nossas vidas, toda obra maligna, toda obra de feitiçaria, de magia negra, obra de vodú, os encantamentos, todo o mal seja desfeito em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus, trabalha nas nossas vidas, meu Pai, também trazendo restituição, meu Pai. Restituição de tudo aquilo, de todas as bênçãos que o Senhor nos deu e que nós perdemos por causa da nossa ignorância espiritual, ou porque nos foram tiradas pela maldade do homem ou pela maldade do espírito das trevas. Trabalha em nossas vidas, meu Pai, e faz restauração, principalmente espiritual, meu Pai. Faça-nos conseguir, meu Deus, prosperidade espiritual, prosperidade na vida ministerial, prosperidade em tudo que nos diz respeito nessa vida, Senhor. E trabalha em cada alma, meu Pai,
para que em cada dia nós terminamos o dia, meu Pai, mais santos do que acordamos pela manhã. E na volta do Senhor sejamos achados irrepreensíveis, meu Pai. E que ao soar da trombeta, meu Pai, se nós estivermos vivos, recebamos o corpo transformado, meu Pai, o corpo glorificado. E se estivermos, meu Pai, dormindo no Senhor, que nós possamos ressuscitar com o corpo glorificado e estarmos, meu Pai, louvando, adorando o Senhor na eterna glória para sempre, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então vamos lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todos vós, estejam comigo, estejam com todos nós. Amém? Shalom Adonai, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.